Já passamos da metade de 2025, o Nintendo Switch 2 já foi lançado, ele tá na casa dos R$ 6.000, tem 2 ou 3 jogos exclusivos para eles, né? Como eu comentei no último vídeo, né? Fiz uma análise aí do porquê que você não deveria comprar o Nintendo Switch 2 agora. E a pergunta que fica é, qual console da Nintendo é realmente viável em 2025? Talvez por um preço um pouquinho mais acessível. E hoje eu trouxe para vocês o Nintendo 3DS, né? Eu tenho aqui a versão do Nintendo 3DS Old, né? Que é tipo a mais baratinha de todas, né? O pequenininho, que para mim é o melhor, né? Ele é o clássico, é o menorzinho, né? Tem o Nintendo 3DS Old, que é esse aqui. Tem o Nintendo 3DS XL, que é um pouco com a tela maior. Tem o Nintendo 3DS, tem o New Nintendo 3DS, né? Que é a versão mais top que tem. Só que não tem jeito, tipo, esse daqui é o mais vendido, esse daqui é o que conquistou o coração das pessoas e pra mim também é o meu favorito. Então vamos lá, pessoal, vale a pena ter o Nintendo 3DS em 2025? Bom, eu já vou começar pelo fator preço, tá? Então, pra muita gente que duvida, o Nintendo 3DS sim, ele é muito acessível, então você pega ele aqui na casa dos 800, 700, eu peguei o meu desbloqueado por R$ 550, que para mim foi um valor muito bom. Mas atualmente você pode pegar ele por 700, 800. E tudo isso aqui, se você souber negociar, você pode baixar, né? Dar um chorinho que eles baixam. Tipo, então aqui de 800 pode baixar para 600, aqui de 700 pode baixar para 500. Então é só uma questão de negociar. Esse aqui é lindo, né? Eu queria ter um desse, só que as circunstâncias me fizeram ter um vermelho. Então beleza, o console em si, ele é muito acessível, ele tem um preço muito bom, mas e os jogos dele? Eu tenho esses dois aqui, né, mídia física. O Pokémon Alpha Sapphire é caro, é bem caro, mas o Pokémon Y é muito acessível. Eu peguei ele, se eu não me engano, por R$ 120. São jogos que, pra mim, são, tipo assim, obras-primas. Pokémon Alpha Sapphire nem se fala. Ele é, tipo assim, o remake de um dos melhores jogos da história, que é o Pokémon Sapphire, né? Pokémon Omega, o Pokémon Ruby e Safira, né? E o Pokémon Y é, tipo assim, marcou geração, marcou a minha infância, né? Porque eu joguei muito Pokémon Y. Pra mim, do X e do Y, o Y é o melhor. E eles estão muito mais acessíveis do que, por exemplo, comprar um jogo de Nintendo Switch, entendeu? Como eu já comentei, esse Nintendo 3DS aqui, ele é desbloqueado. Então vocês vão ver aqui muito jogo, ó. Jogo de Nintendo 3DS, jogo de Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo DS. E os jogos de Nintendo 3DS aqui que eu tenho nem se fala, né? Porque tem gente que tem a preocupação de que será que tem jogo bom no Nintendo 3DS? Será que vale a pena eu investir o meu dinheiro pra ter um console desse aqui? E, gente, eu só vou responder mostrando. Então, tipo assim, Super Mario 3D Land, muito bom. Mario Kart 7, Super Mario Bros. New Super Mario Bros. 2, né? Street Fighter. Esse jogo aqui é sensacional. Direção de arte linda. Cara, é muita coisa. Bravely Default eu tava jogando esses dias, Majora's Mask, cara, muita coisa. Os Pokémons, sem contar na possibilidade de você poder ter um Nintendo DS dentro do seu Nintendo 3DS, que é a retrocompatibilidade. Você poder ter um Super Nintendo, você poder ter um Mega Drive. É muita coisa, é muita possibilidade. Como eu comentei no último vídeo, eu consegui baixar FNAF 4 no Nintendo 3DS. Isso aqui é maluquice. Isso aqui é maluquice. Tipo, é um jogo de PC que eu consegui baixar num aparelhinho que, tipo assim, cabe no meu bolso. Eu posso levar FNAF pra qualquer lugar. Pra quem é fã de FNAF, né, porque tem uma fanbase muito grande, cara, é na palma da tua mão. É tipo assim, claro, tem FNAF pra celular, tem gente que consegue. Só que, tipo assim, é um videogame, entendeu? E você tá jogando num Nintendo 3DS, isso é maluquice. Tipo, olha só. Tipo, exatamente como deveria ser. E eu não lembro como é que faz pra andar até ali. Acho que é assim, né? Ó. Então, muito bom. Bom, e eventualmente vai chegar aquela pergunta que todo mundo quer fazer, que é: será que esse é o melhor videogame por um preço mais acessível? Será que, tipo assim, se eu colocar um valorzinho a mais, ou se eu colocar até um valor a menos, eu não consiga pegar algo melhor do que esse aparelho aqui? Pessoal, todo mundo sabe que a minha opinião é de que esse aparelho aqui, ele é uma obra de arte. Tem muita coisa muito boa aqui dentro. E tipo assim, é obra de arte mesmo. Tipo, os próprios jogos de Pokémon de Nintendo DS são a coisa mais linda que existe.
Mas assim, se você estiver disposto a pagar um pouquinho a mais, tipo assim, 1.100 até 1.300, 1.400 reais, vale a pena pegar o Nintendo Switch, tá? O V2 eu não recomendo tanto porque ele tem uma questão aí de tela, né? Que é um pouquinho chatinha, mas o Nintendo Switch OLED eu recomendo fortemente. O Nintendo Switch Lite recomendo mais ainda, e inclusive o Nintendo 3DS Old, ele tá por 700 reais, 700, 800, até 900 reais, e o Nintendo Switch Lite tá mais ou menos nesse preço também. E, bom, claro, né, é um videogame que é uma geração muito superior ao do Nintendo 3DS, então, tipo assim, gráficos muito melhores, jogos muito mais atuais, tipo, tudo o que você, a maioria das coisas que você acompanha hoje em dia em relação a Nintendo vai ter aqui, tá? Então, é uma questão de você... Por que eu acho que você deveria escolher o Nintendo 3DS? Tipo assim, se fosse essa a sua opção, pô, quero um Nintendo 3DS, por que eu preciso de um Nintendo 3DS? Gente, primeira coisa de tudo, tá? Nintendo 3DS, aqui ó. No bolso. Ele é menor que um celular, tá? Se a gente dobrar ele, ele é menor que um celular. Então, o Nintendo 3DS é para quem quer levar um videogame muito bom pro ônibus. Ele serve muito para ser o seu videogame secundário. Então, eu tenho um PlayStation 4, eu tenho um Xbox One, e eu quero um videogame para levar para qualquer lugar e que vai ter jogos bons aqui dentro, e tem jogos fenomenais aqui dentro, como eu falei. Ocarina of Time é, tipo assim, até hoje considerado o melhor jogo de todos os tempos. Mas se você tá procurando alguma coisa mais casual, alguma coisa que, pô, eu vou ficar em casa, eu gosto de ficar em casa, quero ficar ali na minha cama jogando um videogame, e eu quero jogar ou experimentar alguns jogos novos, até jogos indies aí, Celeste, sei lá, Hades. Então, eu recomendo o Nintendo Switch Lite, inclusive eu também acho que ele, tipo, é uma obra de arte, ele é obra-prima, assim, porque toda a ergonomia dele é muito boa, tipo assim, os botõezinhos ali, eles são maciozinhos, assim. Eu optei, né, por trocar pelo Nintendo Switch V2, pela opção, claro, de passar para televisão e tudo mais. Se você quer um portátil, a melhor opção é o Nintendo Switch Lite. Mas se você quer uma opção talvez um pouquinho mais viável, com jogos muito bons e que você vai poder levar para qualquer lugar, eu recomendo fortemente o Nintendo 3DS, tá, gente? É um videogame, assim, que não tem jeito. Tipo assim, ele vai passar o tempo, vai passar 10, 20 anos e ele vai continuar sendo muito divertido, ele vai continuar sendo muito atual, eu posso até dizer, porque os gráficos dele são ultrapassados, porém, ele tem um fenômeno que é muito legal, que a maioria dos jogos muito bons dele tem uma direção de arte linda, então não importa que os gráficos eles são limitados, porque a direção de arte compensa. É a mesma questão de você ir para o PlayStation 2 e ter jogos muito lindos no PlayStation 2, mesmo as capacidades dele sendo limitadas, mas ele acabou sendo muito bonito porque a equipe trabalhou bem e fez um belo trabalho artístico, e é o que ocorre em muitos jogos nesse aparelhinho aqui. Então você nem vai notar que é um jogo de geração, ultrapassada, tipo, muito tempo, assim, passado, né, que esse videogame aqui é antiguinho. Então esses são os pontos, pessoal. Se você quer realmente um videogame para você levar para qualquer lugar no seu bolso, eu recomendo fortemente o Nintendo 3DS, um videogame que pode ser o seu videogame secundário, que vai cumprir muito bem com a função de um videogame secundário, que você pode levar para qualquer lugar, que você vai jogar bons jogos para passar o seu tempo, para se divertir. Tem jogos com boas histórias, tem jogos com bons gráficos, tem jogos que podem ser só casuais também, que vão fazer você se divertir enquanto você quer passar o seu tempo. Então, é isso, pessoal. Essa basicamente é a minha recomendação aqui para vocês que querem uma opção um pouquinho mais viável em questão de preço. O Nintendo 3DS, ele é e sempre vai ser uma ótima opção e um ótimo acerto da Nintendo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e da dica que eu trouxe aqui para vocês. Valeu!